Vamos sentar e abrir a palavra de Deus em Romanos capítulo 6. E nós vamos ler até o versículo 14. Romanos 6, versículo 1 até o versículo 14. Você preste atenção nesse versículo de número 1, dá uma lidinha nele, como ele é, né? É uma pergunta que o apóstolo Paulo está fazendo. Todos acharam? Romanos capítulo 6, versículos 1 até o 14. Acompanhe aí a leitura, vou ler. Versículo 1. Que diremos, pois? Ele está fazendo uma pergunta. Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Olha como ele responde. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, o que para ele morremos. Como viveremos ainda no pecado? Nós, o que para ele morremos. E aí Paulo diz: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte. Presta atenção. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, uma vida nova. Porque se fomos unidos com Ele, olha como é importante saber isso, porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Agora, sabendo isso, nós temos que saber o quê? Que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, olha lá, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, onde? Em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Agora presta atenção. Pois não estáis debaixo da... E onde nós estamos, e sim, debaixo da graça, né? Muito bem. Então vamos voltar ao começo. Sexta-feira passada nós lemos do versículo 12 do capítulo 5 até o 21. Explicamos que em Adão entrou o pecado, a morte. Ele faz um paralelo aqui de Adão e Cristo. Mas em Cristo entrou a vida, a salvação. Através de Adão entra o cativeiro, a destruição. Através de Cristo entra a libertação, a reconstrução, né? E depois ele fala: onde abundou o pecado, através de Cristo superabundou a graça. Agora ele começa a mostrar uma coisa muito importante que nós precisamos entender. Então vamos recapitular uma coisinha. O primeiro casal pecou, você já sabe isso demais, de tanto que eu falei. Existia a raça humana inteira?
não existia. Mas toda a raça humana estava em um casal que geraria essa raça humana inteirinha. Estava todos incluídos naquele primeiro casal que daria origem à raça humana inteirinha. Esse primeiro casal pecou, se estragou, gerou a raça humana, todos pecadores estragados como eles ficaram. Você nasceu milhares de anos depois, você não teve nem opção. Por quê? Porque você já veio de Adão, já nasceu condenado, sem ter opção de não ser como Adão. Você já herdou a verdadeira maldição hereditária. É o que Adão, a porta que Adão abriu, o mal que entrou no mundo. Então todos nós, sem nenhuma opção, como dizia o salmista, em pecado eu nasci, em pecado me concebeu a minha mãe. O que o salmista estava dizendo? Que todos nós nascemos já em pecado, contaminado, estragado por esse sistema. Então, todos nós estávamos incluídos naquele primeiro casal. O casal pecou, condenou a raça humana inteirinha. Nós viemos nascer milhares e milhares de anos depois. Sofremos a consequência daquilo que Adão fez. Você entende isso claramente? Sim ou não? Você poderia chegar diante de Deus, o Senhor é injusto comigo, não foi eu que pequei. Aquele Adão fez isso e eu já nasci nessa condição de escravo. Não é verdade? Você poderia reclamar isso com Deus, porque de fato é assim. Então como Deus vai tratar de tudo isso agora? Então Cristo vem ao mundo, é um outro homem sem pecado, perfeito. E o que Deus vai fazer? Deus vai pegar tudo que veio de Adão e passou para a raça humana e vai liquidar essa fatura na pessoa de Jesus Cristo. Você tem que crer e entender isso. Como Deus vai lidar com tudo que veio de Adão, com todos os pecados que vieram existir, com toda a maldição que entrou por Adão, com o domínio do diabo que entrou por Adão, com as doenças que entraram por Adão, com a multidão do pecado que se originou num só pecado de Adão, como Deus vai tratar com tudo isso? Como Deus vai eliminar tudo isso? Então, Deus vai eliminar tudo isso castigando, julgando, condenando, desfazendo tudo isso na cruz do Calvário, na pessoa de Jesus Cristo. Então, tudo que entra por Adão, a velha criação, a criação corrompida, ela vai ter o fim na pessoa de Cristo, na cruz do Calvário. Vocês estão entendendo isso ou não? Então o que Cristo vai fazer? Ele vai tomar sobre ele tudo que entrou por Adão. Por um homem entrou o pecado, pelo pecado a morte passou a todos, porque todos pecaram. Então tudo que entrou por Adão vai ser posto na pessoa de Jesus Cristo. E ali vai ser julgado, sentenciado, a justiça de Deus vai se cumprir e vai ser desfeito na cruz do Calvário. Eu preciso entender isso é uma coisa só por revelação que a gente compreende. Então a morte de Cristo na cruz é uma coisa muito grande, porque é a eliminação, é desfazer toda a escravidão que entrou por Adão. Então ali na cruz Cristo toma tudo que entrou por Adão, mas agora a coisa cresceu. Adão se multiplicou, a raça humana cresceu, os pecados se multiplicaram, a coisa está gigantesca agora. Tudo bem, Deus vai pegar tudo isso que é gigantesco para o mal e Cristo vai tomar sobre ele na cruz. E Cristo vai liquidar as coisas na cruz. Entende isso? Então as maldições, o pecado, o domínio do diabo, todos os pecados. Então quando fala assim em pecado, é esse sistema de destruição que estragou a raça humana, por isso que a raça humana produz pecados. Então tudo isso agora, Cristo é o fim de todas essas coisas. Então tudo isso vai ser posto em Jesus Cristo. É como se Deus pegasse todos os que saíram de Adão, inclusive Adão, e vai pôr todos em Cristo, e todos ali vão ser condenados e julgados na cruz do Calvário. Está entendendo ou não? Está difícil de entender isso? Isso é a substituição, é aquilo que Cristo fez por nós. Ele nos substituiu
e tomou tudo que entra por Adão na cruz do Calvário, e desfez tudo através da sua morte. A ira de Deus se cumpriu, a ira de Deus contra toda essa impiedade, contra todos os pecados, esse sistema maligno se cumpre na cruz do Calvário, na justiça da cruz. Então nós somos incluídos. Quando Cristo está na cruz, na ótica de Deus, Cristo não está ali sozinho. Deus está olhando e vendo todos os pecados, todas as maldições, o domínio do diabo. Ele está vendo todo o mal que deu origem através do pecado. Nós olhamos e só vemos ali um homem de Nazaré crucificado, mas na ótica de Deus, Ele está vendo toda a raça humana sendo julgada ali na cruz do Calvário. Então nós fomos incluídos, e quando Cristo morre, nós morremos com Ele. É a inclusão de Deus, e quando Cristo ressuscita, os que creem são ressuscitados juntamente com Ele. Está claro isso? Então, olha que ele faz a pergunta, versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Olha a resposta. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, o que para ele morremos? Então, eu fui incluído na morte de Cristo na cruz. Quando ele fala pecado aqui, não é uma mentira. É esse sistema todo de destruição que entrou por Adão. Como eu vou viver ainda nesse sistema, nesse pecado? Né? Ele diz assim: que diremos, pois? Porventura permaneceremos no pecado para que a graça seja abundante? Ele responde: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, o que para ele morremos? Então, quando eu crio em Cristo, se cumpre essa inclusão da cruz do Calvário na minha vida. Então, na ótica de Deus, o meu velho homem, conforme nós vamos ver, foi cravado ali, e eu morri para tudo aquilo que entrou por Adão. Se eu era escravo do pecado, dominado pelo diabo, dominado pelo pecado, agora eu não sou mais, porque eu morri para tudo isso através da morte da cruz. É só pela fé que eu entendo isso. Então ele vai dizendo: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, o que para ele morremos? Então, na ótica de Deus, nós morremos para tudo aquilo que entrou de Adão, porque queremos em Cristo, fomos incluídos. Por isso que nós falamos que somos libertos do império das trevas. É por isso que ele fala: o pecado não vai ter domínio mais sobre vós. Vocês não estão debaixo da lei, vocês estão debaixo da graça. É inclusão. Então ele vai dizendo, olha lá: ou porventura ignorais, olha lá o versículo 3, que todos os que fomos batizados em Cristo. O que é esse batismo em Cristo? A minha inclusão, a minha entrada nele, a minha entrada no corpo de Cristo. Eu sou salvo agora. A minha entrada nesse reino de Deus, né? O meu batismo, a minha entrada lá. Ou porventura ignorais que todos que fomos batizados em Cristo, fomos batizados em quê? Fomos batizados na sua morte. Então ele fala: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Então, por isso que o batismo nas águas, a pessoa tem que saber o que está fazendo. Então aquela pessoa encontrou Jesus, nasceu de novo, não força ela a ser batizada. Agora você tem que se batizar, agora você tem que fazer isso. Não, deixa, solta ela. Vai chegar uma hora que o Espírito Santo vai tocar e vai falar: eu preciso ser batizado. Ela mesma vai ter o desejo, a vontade de ser, sem ninguém forçar. Porque senão você só vai dar um banho nela, nada mais. Está cheio de gente tomando banho. A pessoa encontrou Jesus hoje, amanhã já monta uma piscina e afunda a pessoa, não sabe nem o que está fazendo. Não sabe, a pessoa não sabe nem o que é batismo, não sabe nada, né? Então, o batismo é justamente isso. A pessoa encontra Jesus, nasceu de novo, se cumpre nela, morreu com Cristo, está liberta. Agora ela vai seguindo, vai começar a ter os primeiros entendimentos. Mais um pouquinho, o que vai acontecer? Aqui dentro dela vem a voz do Espírito: você precisa ser batizado. Começa a haver um despertamento. Por isso que nós não temos que forçar ninguém a se batizar. Os pais não têm que ficar por medo: não, filho, se batiza, forçando os filhos a se batizar. Criança não se batiza porque não tem esse entendimento. Isso é para quem nasceu de novo, se arrependeu. Ele mesmo vai perceber por si que precisa ser batizado. Então, quando ele vem diante da igreja, sem palavras, ele está dizendo: olha,
nasci para Deus, morri para o pecado, morri para o mundo. Agora o meu velho homem, quando entrar nessa água, é uma coisa que já aconteceu na vida dele, porque ele já é salvo, ele vai fazer isso. Porque já aconteceu no Espírito essa realidade, ele vai externar aquilo através do batismo. Então, quando a pessoa é mergulhada nas águas, é isso aqui, sepultado com ele na morte pelo batismo. Vocês estão entendendo? Então, quando a pessoa sai das águas, ressurgiu, aquilo que já aconteceu dentro dela, ressurgiu para uma nova vida, um tipo de batismo. Deus chegou para Noé. Noé, faz aí uma arca, vou condenar o mundo todo, vai haver um dilúvio. O que aconteceu? As águas vieram, cobriram a terra toda, matou todo mundo, mas Noé saiu. O mundo todo foi condenado pelas águas, mas Noé que creu, foi salvo por meio das águas. Aquilo é um tipo do batismo. Então ali no tempo de Noé, tudo aquilo foi condenado, aquela geração foi condenada, os pecados foram condenados, tudo aquilo foi sepultado, e através de Noé, Deus vai começar uma nova geração. Pedro fala, citando lá também, que aquilo figura o batismo. Vocês estão entendendo? Então a importância da pessoa ser batizada, saber o que aconteceu com ela, ter consciência do que ela está fazendo. Então, nós somos incluídos na morte de Cristo, assim como Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. Então é a mesma coisa o batismo, nós morremos com Cristo. Nosso sepultamento não é num túmulo, é nas águas mesmo, no batismo. E sai das águas, ressurgimos, fomos ressuscitados para uma nova vida. Está entendendo isso ou não? Sim ou não? Quer fazer alguma pergunta a respeito? Então vamos ler de novo. Versículo 3: ou porventura ignorais que todos que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte, Você acredita que foi sepultado na morte? Já fomos, Deus está dizendo isso, eu tenho que crer. Olha lá, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim também andemos nós como em novidade de vida. Então, quando Cristo ressuscita pelo poder de Deus, nós também fomos incluídos. Nós somos crucificados com Ele. Ele morreu, nós fomos juntos sepultados com Ele na morte pelo batismo. Mas quando Ele ressurgiu, nós fomos incluídos na ressurreição. Por isso que nós vamos ver vários textos. Se fosse ressuscitados com Cristo, busque as coisas lá do alto. E nos ressuscitou com Ele, nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Então, quem não passou pela cruz, presta atenção. Quem não passou pela cruz, não entrou na ressurreição, ainda não nasceu de novo. Ainda está na velha criação, no velho sistema, no Velho Testamento. Ainda está ali. Deus só é igreja quem já ressuscitou com Cristo. A nova criação vem pela ressurreição. Só tem vida para Deus aquilo que está depois da cruz. Tudo que é antes da cruz e não passou pela cruz está morto, está no pecado, está condenado. Entende isso ou está difícil? Então, na ótica de Deus, a nova criação ela vem existir quando? Após a cruz, na ressurreição de Jesus Cristo. Por isso que se Ele não tivesse ressuscitado, a obra dele estaria incompleta. Mesmo que ele tivesse morrido na cruz, ele teria sido derrotado pela morte. Mas ele ressuscitou para quebrar o poder da morte. Quem crê, ressurge com ele da morte, através da sua ressurreição. Por isso que a ressurreição de Jesus é uma coisa poderosíssima, grande. Ela garante a nossa ressurreição. Está claro isso ou não? Fala, Borges. O salmista ele fala que a tua ciência é maravilhosíssima. Possivelmente ele está lembrando essas coisas, né? Porque nós fomos todos julgados ali, né? Porém sem nenhum estar. Então, nós todos fomos condenados em Adão, sem nenhum estar lá. O que Deus faz? Olha a graça de Deus. Então Deus julga e desfaz tudo sem nós estarmos lá. Mas Cristo estava. Adão fez tudo aquilo, eu fui condenado. Deus desfez tudo aquilo em Cristo, eu fui absolvido. Agora eu creio nisso de todo o coração. É por isso que nós precisamos entender a graça de Deus.
O que eu faço? Eu não fiz nada em Adão. Agora eu tenho que me matar em Cristo? Não, também não fiz nada. Cristo fez por mim, só preciso crer. Não fui incluído na desgraça de Adão sem ter feito nada. Sou incluído no perdão e na vitória de Cristo sem ter feito nada. Mesma coisa, é só acreditar. Então, ainda que quisesse reclamar com Deus, não teria razão. Aí é que está. Então a gente fala, Deus, então o Senhor está sendo injusto comigo porque eu não tive a culpa de Adão, nasci assim. Então por isso que Deus, veja bem, Deus vem pessoalmente, isso que eu quero que vocês entendam, na pessoa de Jesus Cristo. Deus tinha que punir a raça humana, julgar e condenar por causa do pecado. Então ele vem, se faz homem, vai para a cruz, e a punição dele mesmo, ele toma sobre ele na forma de homem, cai sobre ele. O próprio castigo que ele daria, ele absorveu nele o castigo. A punição, a morte, o juízo que cada um merecia, ele tomou o nosso lugar, ele nos isentou disso. Tomou o nosso lugar e assumiu tudo sobre ele mesmo. Vocês estão entendendo ou não? Isso é obra de Deus, por isso que é uma coisa perfeita, não tem falha. Não tem o dedo de um homem defeituoso como eu ali. Não tem nenhuma mancha, aquele cordeiro da cruz não tem nenhuma mancha. O sacrifício não tem, é coisa de Deus, por isso que garante a salvação, garante a libertação, garante, não pode ser quebrado por nada, porque é obra de Deus, a obra da redenção. Está bem claro isso ou não? Continua a leitura. Pois não. Não, é um processo, tudo começa. Então, veja bem, por isso que é a primeira coisa, vocês entenderam o que o Osmar disse? Qual é o mais importante, receber Jesus como único e suficiente Salvador ou crer no que ele fez na cruz? Os dois, por quê? Porque se eu ouço alguma coisa a respeito de Jesus, da salvação e creio, o que vai acontecer agora? Qual é o próximo passo? Agora eu tenho que ser ensinado o Evangelho e mostrar para mim tudo aquilo que Jesus Cristo fez, porque a pessoa crê em Jesus Cristo, é salva, mas não sabe nada ainda. Ela só teve uma fé salvadora na pessoa de Jesus Cristo. E agora? Agora ela tem que ser pregado o Evangelho, ensinado para ela ir descobrindo e vivendo tudo que o Evangelho nos mostra. Não é verdade? Então tem muitas pessoas que aceitaram Jesus como único e suficiente Salvador, mas não conseguem confiar só na obra da cruz. Eles vão confiar na obra, no legalismo, nas coisas oradas, nos homens, na igreja, na organização. Aí quando você fala, meu irmão, tudo está feito, Jesus Cristo já fez. Não, eu tenho que me matar de jejuar, eu tenho que subir no monte, eu tenho que pagar preço, Deus tem que me responder, mas Deus responde, crê no que Ele fez para ver se não responde. Então o homem emprega um esforço humano, porque ele não entendeu a obra da cruz, para tentar ter uma resposta por um método da lei. O que era a lei? Tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Ele não confia, não, Cristo já fez, agora eu vou ouvir e crer. Então às vezes a gente quer arrancar, forçar Deus a agir, através de alguma obra, alguma coisa que me penalize, para forçar uma situação. Deus está esperando muito mais que eu creia no que Ele fez, do que eu tente forçar Ele a fazer alguma coisa baseada em subir no monte, ficar 40 dias sem comer. Forçar Deus, aí, não, Ele me responde, olha lá para a cruz, para ver se Ele não responde. Fala, Carlos. Mesmo assim, esses que praticam isso, se ele teve o homem verdadeiro com Cristo, isso daí não invalida a salvação. Não invalida, ele é uma pessoa salva. Porém, o que acontece? Volta para o Velho Testamento. Deus deu uma terra para eles, olha, a terra mana leite e mel. Agora vocês entram e vão possuir a terra. A terra física tinha inimigos. A nossa terra prometida não tem inimigo. O inimigo foi vencido na cruz, é o Evangelho. Então, se aquele povo não entrasse na terra, a terra era deles. Mas eles não queriam usufruir da terra, por quê? Porque nunca entraram para pegar aquilo que é deles. Então tem muita gente salva que nunca entrou no Evangelho. Ele não usufrui da terra, que é o Evangelho. Não experimentou a redenção, a justificação,
a obra do Espírito Santo profunda, não sabe que é um herdeiro de Deus, um filho, não sabe que é liberto do império das trevas. Ele aceitou Jesus, está salvo, mas ele está lutando para alcançar aquilo que Cristo já fez por ele na cruz. Vocês estão entendendo? Deus precisa de uma libertação. Então, primeira coisa, essa caixa não sai sem jejum e oração, já vem na cabeça. Eu vou jejuar. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então ele vai ficar sem comer, ele vai começar a se sacrificar. É o asceticismo. O que é o asceticismo? É você penalizar a tua carne, judiar de você mesmo, para tentar forçar Deus a agir. Você quer ver um tipo de asceticismo? Quando Elias fez cair fogo do céu, o que os profetas de Baal fizeram? Se retalhavam, se machucavam, derramaram o seu próprio sangue para forçar o Deus deles a agir. Então o asceticismo está no meio da igreja. Lê Colossenses, que Colossenses ensina. A pessoa judia de si mesma, ela se penaliza, ela priva a si mesma de algumas coisas que ela gosta, para tentar forçar Deus a responder ou fazer alguma coisa. Você está entendendo? E ele não entende que o verdadeiro sacrifício foi feito por Jesus. Eu me achego ao Pai através de Jesus Cristo. Então eu não entendo o Evangelho, eu não entro no Evangelho. Eu sou salvo, mas eu vivo no velho sistema, no excesso das obras. Vocês estão entendendo? Forçando Deus. Deus, eu vou me penalizar. Então está cheio de asceticismo. Eu vou subir no monte, ficar lá uma noite, está chovendo. Não, meu irmão, é o diabo que quer te amarrar. E você fica lá na chuva, no barro. Quanta gente subia, caía, quebrou o braço, escorregava, era um rolo só. Estou poderoso, porque na mente dele, ele se penalizar, ele vai receber um benefício de Deus. Ele não entende que o benefício vem através da fé, daquilo que Cristo fez por nós. Então, por isso que, não, pode olhar nas cartas de Paulo, vê se ele só, vocês têm que jejuar muito, tem que pagar muito, acabou, ele só aponta para Cristo o tempo todo. Quem mais perguntou alguma coisa? Fala de volta. O evangelho das obras para justificação. Isso é muito importante porque tem muita gente achando que está indo ao encontro de Jesus e aquilo que eles fazem é forçado a fazer, é totalmente ao inverso da obra da cruz. Negam o que Cristo fez. Então, dificilmente, alguns deles vão se encontrar com a cruz verdadeira. Então, por exemplo, você deve ter visto na televisão gente subindo com um galão de água na montanha, sofrendo. Aí aquela coisa, suado, subindo com um livro, né? Todo mundo vai olhar, nossa, agora tudo isso para Deus responder. Eles criam um caminho de sacrifício, né? Eles se penalizam para chegar num ponto para dizer para as pessoas, agora Deus vai responder porque eu fiz isso. Mas eles não pegam o método de Deus. Deus vai responder porque eu creio no que Cristo fez. Eles estão crendo no que eles estão fazendo. A resposta de Deus vem pela porta que eles estão abrindo pelo sacrifício. Estão negando a porta que Deus abriu pelo sacrifício de Cristo. Isso aí é o asceticismo. A pessoa judia de si mesma, se mostra sofredora, e a carne gosta dessas coisas. Porque todos nós viemos do catolicismo. Desde criança você não ouve, uma pessoa lá em Aparecida subiu de joelho a escadaria, vou pagar a promessa, vou sair daqui, vou a pé até lá, né? Desde pequeno a gente ouve essa coisa, sim ou não? Não é verdade? Então você vê pessoas sofrendo, se penalizando, judiando da sua própria carne, para tentar agradecer ou receber, mas elas negam totalmente o que Cristo sofreu, a dor dele, o sacrifício que Deus realizou. Entende? Então esse caminho das obras é um caminho perigoso, porque anula a obra da cruz de Cristo. Entende isso ou não? Então quando você vê esse monte de esforço, esse monte de coisa que eles pregam pela televisão, você tem que fazer, porque tudo aquilo, eles estão dizendo, olha, o que Cristo fez não serve, eu que tenho que fazer pelo meu esforço.
Eles estabelecem a sua própria justiça e negam a justiça que vem da cruz. Fala, Carlos, bem alto para todo mundo ouvir. Primeiro batismo é o batismo em Cristo. Batismo em Cristo. Você entra no corpo e é salvo. Sim, batismo nas águas é depois. Todos que é batizado em Cristo, com certeza vai passar pelo batismo das águas. É uma consequência. Porque tem uns que batizam nas águas e não batizou em Cristo. Então, por isso que o batismo não é uma coisa forçada, né? Às vezes a pessoa fala assim: "Oh, batiza meu filho". Mas o filho não veio no estudo bíblico, está lá no mundinho dele, não nasceu de novo. Quando a pessoa nasce de novo, eu quero me batizar, ela própria quer, ela tem vida, vocês estão entendendo? Ela quer. Então, às vezes a pessoa fala assim: "Mas por que não batiza?" Não nasceu de novo, você vai só cumprir uma religiosidade, vai dar um banho na pessoa, ela nem nasceu de novo. Por isso que a gente não batiza criança. Porque o batismo não é uma brincadeira, não é uma festinha. Vocês estão entendendo? Não é? Antigamente a gente alugava um sítio para fazer batismo. Quantas vezes vinha pessoa familiar ver o batismo que nunca veio na igreja? Aí chega lá, via todo mundo de branco, cantando, ficava emocionado, quero me batizar. Eu falei: de jeito nenhum, você precisa nascer de novo. Como é que você vai dizer? Você está emocionado de ver todo mundo de branco cantando e quer dar um mergulho, você nem sabe o que você está fazendo. Vai para a igreja aprender, mas lá para frente, ela nunca mais, não vem na igreja nunca, fica emocionada. Quanta gente foi batizada por emoção? Foi ver o filho, a filha, ai, que bonito, cantou música bonita, e o líder vai lá, afundou, glória a Deus nada, não sabe nada. Vocês estão entendendo? Aí a pessoa some, desaparece. Quanta gente fala: já fui batizado, mas nunca entendeu, não nasceu de novo. Então não tem pressa de batizar as pessoas, o batismo não salva. Deixa elas entenderem, né? Eu já tive problema de dizer na igreja que o batismo nas águas não salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. Agora é uma consequência da fé daquele que é salvo, vai ser batizado, né? Quem é salvo vai ser batizado. Está claro isso, queridos? Estamos indo? Paramos em qual versículo? 4. Vamos ler o 4 de novo. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Olha lá. Porque se fomos unidos, está claro aí na tua Bíblia? Se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então nós somos unidos com ele na semelhança da sua morte, mas quando ele ressuscita, nós somos unidos na semelhança da sua ressurreição. Então dentro de nós já ressurgimos dos mortos, nós já nascemos de novo, já temos a vida eterna em nós. Está claro isso? Já ressurgimos, nascemos de novo, nós éramos mortos, nascemos de novo através da fé em Cristo, ressurgimos dos mortos, fomos ressuscitados na mesma semelhança que Ele. Agora olha lá, continua a leitura. Vou ler o versículo 6. Sabendo isso, você tem que saber isso. Sabe isso, tem fé nessas coisas. Sabendo isso, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem. Quem é o velho homem? Tudo que veio de Adão foi crucificado com ele. Quando Deus via Cristo, Ele via todos lá, não via só Jesus, via todos, inclusive você e eu. Sabendo isso, que foi crucificado com Ele nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Você lembra que você era escravo do pecado? Escravo da bebida, de tudo que era errado, escravo do feitiço, da religiosidade. Você lembra quando você era escravo? Você não sabia que era, mas era, não é? Aí Cristo te libertou. O que te dominava? O vício te dominava, não domina mais. Você não é mais escravo, gente. Você provou já essa libertação na sua vida? Você não é mais aquela velha pessoa escravizada, dominada, viciada, cega, abominável. O pecado não tem domínio sobre você. Você pode pecar porque não está numa natureza maligna? Pode. Mas você era escravo, você não queria praticar aquilo e era obrigado a praticar e praticava. Mas quando foi liberto,
Você não é mais escravo do pecado. Eu vou voltar a fumar maconha, fumar cigarro. Eu era escravo disso agora. Não terá domínio sobre vós. Estamos sujeitos a pecar, sim, por causa da natureza. Mas o pecado não terá mais aquele domínio que nos mantinha em escravidão. E nem o diabo e nada terá domínio sobre nós. Acredita nisso? Pastor, eu estou me esforçando. Não entendeu a graça. Vai cair, porque está se esforçando. Está tentando ter uma vida espiritual por esforço. Não, é pela graça. Não adianta eu me matar para mudar, eu não consigo. Agora eu vou crer que tudo isso se cumpriu na cruz. O Espírito vai cumprindo em minha vida a palavra da verdade. Ele vai cumprindo, parece um sonho, né? Eu lembro quando ele me libertou do cigarro, parecia um sonho. Aí eu ia trabalhar, chegava assim, eu chegava lá por um cinzeirão lá, aí eu chegava assim, parece um sonho. Eu não faço mais isso, não tenho mais vontade, né? Ai, que coisa boa. Aí passou um mês, 2, 3, 1 ano, 10. Nossa, quando eu queria parar, eu não parava, não tinha força. O pecado não terá domínio sobre vós. Vou ler de novo, versículo 6, sabendo isso. Ó, isso aqui é evangelho, gente. Dificilmente você vai ver alguém ensinando essas coisas, pregando essas coisas, esclarecendo essas coisas. Porque é uma coisa meia... Quem não nasce de novo não entende nada, a cabeça não se ajusta nisso. Não tem revelação. Olha lá, sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravo, porquanto quem morreu está o quê? Justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, né? Então quando você tem fraquezas, essas coisas, fala: Senhor, me revela que eu já morri com Cristo na cruz, essas coisas não têm mais domínio sobre mim, né? Aí você vai provar alguns cravos da tua vida, né? Entende isso? É só isso que mata o poder do pecado na nossa vida, não tem outra coisa, não tem outra coisa. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. É aquela música, hein, Juninho? Já estou crucificado, como que é? Canta um pedacinho aí. Com Cristo, mas Cristo vive em mim. Então, quem não tem uma mente renovada, já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Não dá. Mas quem entende, Senhor, eu fui incluído naquela morte, Cristo está em mim, agora está dentro de todo aquele que crê, vivendo através de mim, na pessoa do Espírito Santo. Entende isso? É totalmente diferente. E o duro é entender isso vivendo dessa carne, né? Aí é que está, mas nós temos um homem interior, né? O nascido do Espírito é Espírito, e é tudo ali que está essa riqueza de Deus. O que Paulo diz lá em Colossenses? O mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, ou seja, o mistério esteve oculto da nossa turma do Velho Testamento, agora se revelou aos seus santos. E qual era esse mistério? Cristo em nós, em vós, a esperança da glória. Deus tem uma glória, e essa glória tem uma esperança. E qual é a esperança dela? Cristo no coração de todos nós, ver dele em nós. Vocês estão entendendo ou não? Ó, a minha cabeça está totalmente ligada a esse dedo. Minha cabeça é uma coisa, meu dedo é outra, mas os dois são um, porque são um corpo. Olha como nós estamos ligados. Então, minha cabeça está nesse dedo e esse dedo está na cabeça. Forma um corpo, gente. Vocês estão entendendo? É uma coisa só. Nós estamos muito ligados nele e ele muito ligado em nós. Cristo está em nós. Então, é Cristo que prega o Evangelho através da igreja, é Cristo que evangeliza, é Cristo que liberta. Nós só somos um instrumento através do qual Ele faz as coisas. Coitado daquele que acha que é alguma coisa, porque o maior problema da carne é achar que é alguma coisa. Porque eu. Não. O eu não interessa, o que interessa é Cristo. Quem ia perguntar alguma coisa aqui? Então, olha lá, vamos lá, está Colossenses 1:27, vamos ver.
Hã? É 1 ou é 2? É 1. Então, olha, vamos ler esse texto todo, desde o versículo 24. Paulo está dizendo que se regozijava nos sofrimentos em favor da igreja. Olha lá, versículo 24. Agora me regozijo, Colossenses 1, 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Então, Paulo sofreu muito, não por causa dele, dos pecados dele, mas pela igreja, para segurar o evangelho. E preenche o que resta das aflições de Cristo na minha carne. Então Paulo foi apedrejado, chicoteado, apanhou muito, passou muitas aflições em favor da igreja para segurar a verdade do evangelho. Olha lá, vou ler de novo. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada, a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Olha lá, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações. Então significa que nossos irmãos do Velho Testamento não entenderam estas coisas, estava oculto aos olhos deles. Eles conheceram Deus? Sim. Tiveram fé? Tiveram, mas falar que Deus viria para dentro deles, quando Jesus falava que era filho de Deus, eles queriam matar Jesus, porque se fazia igual a Deus e aquilo era uma ofensa para eles. Alguém falar que era filho, quantas vezes eles queriam apedrejar Jesus, dizendo você que se faz igual a Deus, Hoje você fala isso com a maior facilidade, não fala? O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou a quem? Não foi para qualquer um, aos seus santos, E qual era o mistério? Os quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vocês, a esperança da glória. Então Cristo está em nós. Aquele que me ama, guarda a minha palavra. Meu Pai o amará. Viremos para ele, faremos nele morada. Ele diz isso a respeito do quê? Não vos deixarei órfão, voltarei para vós outros. Mas quem que voltou? O Espírito. Então o Espírito Santo é Deus, a terceira pessoa da Trindade. Então como Cristo veio para dentro de nós? Através do Espírito Santo. Então Cristo está dentro do coração, no espírito de todo aquele que é nascido de novo. Acredita nisso ou não? Está dentro de nós, meus irmãos. Oh, glória a Deus. Eu gosto disso, gente. Gosto disso. Ele está dentro de mim agora, dentro de você agora. Está ou não está? Glória a Deus. Isso é coisa grande demais. Então, João fala: maior é o que está em vocês, filhinhos, vocês têm vencido os falsos profetas. Por quê? Porque maior é o que está em vocês, aonde ele está? Do que aquele que está no mundo. Entendeu isso, filho? Ele está dentro de nós, meus irmãos. Fala sério. O Espírito. O Espírito. É verdade. Então como é que Cristo veio? Mas ele veio numa pessoa para dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo. Os três não são um? Então ele está em nós agora. Olha como ele fala em João: viremos para ele, no plural, e faremos nele morada. Quem que veio para dentro do crente, que selou o crente, que é o penhor da herança, que habita, que fez do crente um santuário? O Espírito Santo é Jesus Cristo. Está claro isso? Isso é um mistério que a turma do Velho Testamento não entendeu. E se entendeu, foi uma coisa muito pálida, mas foi revelado através da nova aliança, no Novo Testamento. Geralmente fala assim, avivamento. As pessoas falam assim: vem Espírito, Senhor, traga um grande avivamento. Durante anos eu orei por isso. Mas eu comecei a pensar diferente. Eu falei assim: meu Deus, sabe quando esse avivamento vai acontecer?
quando a igreja descobrir por revelação mesmo que Deus está dentro deles, que Deus está dentro deles, porque nós estamos buscando Deus sempre fora, longe, não é? Como é que Deus pode habitar numa pessoa como eu? Por causa do sangue, que me justificou, que me purificou. Isso é uma coisa fantástica. É Cristo em nós. Então creia nisso, meu irmão. Quando você está cheio de fraqueza, fala assim: Cristo está em mim. Ora assim: Cristo está em mim, glória a Deus, eu vou crer. Em vez de você ficar remoendo as suas coisas, olhando para o lado de fora, começa: Cristo está em mim. Ora isso, fala isso com o teu pai. Pai, o Senhor está em mim, na pessoa de Jesus Cristo. Então eu tenho condições de me levantar, eu tenho condições de vencer, de crer. Eu tenho condições. Você tem que começar a exercitar fé nessas verdades. Entende? Às vezes a nossa cabeça tem dificuldade de entender isso, como Deus está dentro de uma pessoa, mas é o que a Bíblia diz. Se diz é verdade. Fala, Renato. Sabe por quê? Porque a cruz prova a incapacidade do homem de agradar a Deus. Então, tudo que Jesus fez na cruz, prova a incapacidade do homem de poder fazer qualquer coisa semelhante. Neutraliza a carne. Paulo faz a pergunta: onde, pois, a jactância? O que é a jactância? É a arrogância da carne achar que é capaz de alguma coisa. Não tem emoção. A palavra da cruz não é uma coisa que me emociona, né? Mas quando você está vivo no Espírito, ela te emociona, porque você vê cada vez mais Cristo crescer e você diminuir. Não fica, porque eles não entendem isso, eles não entendem. Certo, queridos? Lemos Colossenses? Pastor, aqui em João 14 e 16. Isso, leia, Carlos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Para sempre, é para sempre, acabou o problema. Acredita nisso? Então, queridos, agora veja bem, eu só consigo ser crente porque Ele está em mim, e Ele vai me segurando, tendo muita paciência com as minhas fraquezas, me aperfeiçoando, me sustentando. Você pensa que essa vontade de vir na igreja, de orar, de buscar o entendimento que vai sendo aberto, é uma coisa que você está produzindo? É Ele de dentro para fora que está operando na tua mente, com muito cuidado, operando na tua alma, para a tua alma ser tratada. Entende? É Ele que te motiva. Eu vou para o estudo, eu vou orar, eu vou no culto. Aí cai aquele toró, não vou, sem alguém ter te obrigado. Você vem porque é atraído. Vocês estão entendendo? Tudo isso é a obra dele é de dentro para fora. Então nós não temos mérito. Nós não temos mérito nisso. Hoje você está aqui porque Ele te trouxe, tem te atraído, né? E é Ele que vai atraindo as pessoas a Jesus. Jesus diz: quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. A atração vem dele, a obra vem dele. Agora vai tentar fazer com o Espírito Santo faz, você vai ficar frustrado. Tenta convencer alguém do pecado, você vai ficar nervoso, vai bater nele. Certo, queridos? Olha lá, continuando a leitura do Colossenses, ele diz assim no versículo 28: o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que também eu me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo o que a eficácia que opera eficientemente em mim. Então qual é o alvo de Paulo? Paulo não é alguém centralizado em si mesmo, em crescer a si mesmo, em ter vantagem. Ele se esforçava o máximo para que essas coisas se manifestassem nas pessoas, e as pessoas crescessem, fossem aperfeiçoadas, amadurecessem, os olhos fossem abertos. Essa é a função de trabalhar para Deus.
Agora, hoje você vê a maior parte da igreja, Deus para mim, você está invertido, as pessoas não querem servir, elas não querem trabalhar por aperfeiçoamento dos outros, elas vêm para a igreja para buscar a minha bênção, eu quero minha bênção, o que me interessa, não tem visão de serviço, de aperfeiçoamento do corpo, a visão que eles têm do evangelho é interesse próprio, então eles ficam fechados, eu quero minha bênção, eu quero minha vitória. As pessoas que ligam para mim para pedir oração, pastor, ore por mim, ore para quê? Ai pastor, eu preciso me casar. Vem uma irmã aqui de vez em quando, ela vem, pastor, domingo vocês viram, né? Ore pela minha filha. Eu falo, quer que ore por quê? Ela já está com 28 anos, ela fala assim, pede para o pastor orar para arrumar um namorado, só isso na cabeça deles. Esse falso evangelho leva as pessoas a querer só benefício terreno, eles não estão interessados em aperfeiçoamento de ninguém. Vocês estão entendendo? Não estão interessados em dar, eles estão receber. É para mim, resolve, eu quero vitória, eu quero sua cabeça e não cauda. Quando a visão da igreja é aperfeiçoamento dos santos, levar cada um a uma maturidade, a entrar na terra prometida por si mesmo, a enxergar a verdade. Pode falar, Edivaldo. Outro ponto que o senhor falou, e é muito exigente nos dias de hoje em quem está na televisão, né? Mostrar que tem autoridade sobre as pessoas. Verdade. E exigir que as pessoas tratem ela como uma autoridade suprema, né? É verdade. Então é o seguinte, você vê que todos os apóstolos, o próprio Paulo que fala que Deus escolheu eles para ser apóstolos gentil, ele não pega nenhum momento que a pessoa fique debaixo da submissão dele e exigindo coisas das pessoas. É verdade, é a falsa cobertura espiritual. Agora tem o patriarca, né? Quem é o patriarca? Você é o apóstolo, agora tem o patriarca. O patriarca está acima do apóstolo, ele é o pai dos apóstolos, né? Entende? E é a cobertura espiritual, ó. Veja bem, o que é a cobertura espiritual? Eu sou apóstolo da igreja, então você tem que estar, eu te dou cobertura, eu estou com a minha asa aqui, e tudo que eu falo você tem que estar debaixo dessa cobertura. Se você sair e não obedecer o que eu falo, você saiu da cobertura, o diabo vai te pegar. Vocês estão entendendo? Então tudo, a palavra do apóstolo é a palavra de Deus, ele falou, todo mundo tem que falar amém e obedecer. Então ele domina a igreja toda. Eu sou apóstolo, né? Eu mando em todo mundo, eu que te dou cobertura. Eu vou fazer oração. O que é a oração apostólica? Eu vou fazer uma oração porque eu sou apóstolo, vai abrir os teus caminhos. Oração apostólica, ano apostólico, ele é o centro de tudo, e ele vai profetizar as coisas para acontecer na vida das pessoas. A fé dele é a cobertura dele, aí as pessoas não pensam mais, e ainda se ele ensinasse o evangelho, mas não ensina, ele ensina o que interessa para a igreja, e mantém todo mundo debaixo de cativeiro, gente. A nossa cobertura, a minha e a sua, é Jesus Cristo, não é homem. Quem é o homem para ser cobertura de uma igreja, gente? Não existe, isso é a falsa cobertura. Fala, Edivaldo. Então, pastor, aí a gente vai lendo, conhecendo o Evangelho, e a Bíblia nos prova que essas pessoas não têm autoridade nenhuma da forma que elas falam. A autoridade que elas têm, elas mesmas se deram, não vem da parte de Deus. Estão levando um monte de pessoas, um cego guiando o cego, cair no mesmo buraco, achar que é alguma coisa. É verdade. Quando o cristão acha que ele é alguma coisa por si só, e ele faz alguma coisa por força dele, ele prova que ele não é nada. Nada. Fala, Juninho. Bem alto. O Renato estava me falando esses dias, a gente estava conversando disso, que não sei o que era o nome da igreja que na televisão, ele chegava para orar pela pessoa, ele não falava namorando o nome de Jesus, ele falava assim, pessoa, você crê que eu estou orando por você, que a minha oração, A minha oração forte. para você ser curado, através dele. E tem uns que falam assim, não precisa ter fé não, que eu tenho por você. Você já não viu isso? Já não viu isso no rádio? Várias vezes. Então, ele que determina. Então procura a palavra determinar no Novo Testamento. É aquele versículo de João, e tudo que pedirdes o meu nome, aí eles vão lá, é o verbo ateol, que quer dizer tudo que determinardes. Então você que determine, Deus é o teu garçom, ele te obedece.
Isso é o grande engano, gente. Isso é o neopentecostal. É determinar e dar ordem para Deus, né? Então é o homem criando e Deus obedecendo. Eu determino que aconteça, né? Eu já fiz muito isso no passado, Deus já me perdoou. Já me perdoou. Vocês estão entendendo isso? Estamos indo? Quer fazer? Pois não, Eduardo. Você falou agora no começo que pelo pecado de Adão teve uma maldição hereditária sobre toda a raça humana. Sim. Algumas igrejas hoje pregam a maldição hereditária. Isso existe para quem não está na graça? Veja bem, o que é a maldição hereditária que elas pregam? Como eu já vim do meio disso, então veja bem. Eu tive um tataravô que viveu 400 anos atrás. Então ele cometeu um pecado. Esse pecado passou para o filho e foi passando de família por família. Agora veio através do meu pai e eu nasci aqui. Então esse pecado que alguém cometeu 400 anos atrás está sobre mim. Agora eu encontrei Jesus, estou salvo, mas ainda estou debaixo da maldição do pecado dele. Então eu tenho que quebrar agora. Eu tive em lugar que ungia pé, mão, ungia tudo, só faltava dar um banho de óleo. Agora eu vou quebrar o pecado da primeira geração, segunda geração, terceira, até 15ª geração. Então pera um pouquinho. Se eu nasci de novo, estou salvo ainda, aquele pecado de 400 anos atrás tem poder sobre mim? Não tem. A minha hereditariedade agora é Jesus Cristo, sou uma nova criatura. Cristo levou todas as maldições, se fez maldito, tudo isso está desfeito. Então a doutrina da maldição hereditária é uma desgraça, é uma praga que encapeta um monte de gente, que fracassa a fé de muita gente, porque você sempre está debaixo de punição e de maldição, entendeu? Está liberto, está liberto. Cristo se fez maldito, ele foi feito maldição. Então tudo que entrou por Adão, que era muito mais forte, foi desfeito ali na cruz. Agora nós estamos em Cristo. A nossa hereditariedade agora é Cristo, nossa filiação é Cristo. Se eu sou filho de Deus, eu tenho um elemento de Deus no meu espírito. Sim ou não? É isso que nós somos. Porque você não vê quebra de maldição hereditária. Vê um texto do Novo Testamento que fala que você tem que quebrar a maldição hereditária. Não tem, os apóstolos não praticavam isso. Isso é uma doutrina que veio lá do Peter Wagner, que faz batalha espiritual. A Neuza Tioca, que era da nossa igreja, passou não sei quanto tempo lá nos Estados Unidos. Quando ela veio com essa praga para a nossa igreja. Meu pastor, em vez de rejeitar, aceitou isso, virou uma confusão, uma superstição. Era etiqueta do pecado, boneco do pecado, aquele boneco tinha demônio, aquela marca do mercado era diabo. A igreja virou um inferno. Acabou o poder de Deus, virou uma coisa horrível a igreja. Ainda bem que Deus abriu os meus olhos. Glória a Deus. Olha, nós sofremos lá. Aí vinha aqueles irmãozinhos mais fracos. Pastor, eu estava olhando no pano de prato, eu estava muito oprimido. Aí eu vi um desenho que tinha uma curvinha, parecia um garfinho do diabo. Aí Deus me revelou que o diabo estava no pano de prato, eu queimei. Aí veio um casal, pastor, nós preparamos todo o enxoval para se casar, e a gente estava meio em conflito. Aí nós descobrimos que tinha um demônio no colchão, que lá tinha uma letrinha, não sei o que, nós pegamos o colchão e queimamos. Aí começou as desgraças, gente. É isso aí. Aí o que acontece? Aí a filha ganhou uma bonequinha. Olhei bem no cabelo daquela bonequinha, tinha um fiozinho vermelho. É coisa da pombagira. Arrancou a cabeça da boneca. Sai demônio, imagina a filha. Vê a mãe quebrando a boneca e sai demônio. Pastor, né? Aí começou a superstição. Nesses acontecimentos que foi década de 80, que isso veio crescer no Brasil, aí estava Universal crescendo e R.R. Soares, é macumba, é olho gordo, é inveja, aí a coisa aumentou do jeito que está aí, da década de 80 para cá. Então, a gente fazia uns cultos nos lares, eu me lembro que tinha uns líderes lá, que a gente ia visitar as casas das pessoas, e tinha uns quadros na parede. Tinha demônio em tudo. Queima tudo. Chegava na estante da pessoa, aqueles livros enormes, se falar o diabo, está aí nesses livros. Está aí, está tudo ali. Destrói tudo. A pessoa aceita isso. Queima, está cheio. Não, fora as irmãs. As irmãs,
Tem demônio dentro do guarda-roupa, tem demônio nesse armário. Aí vê aquelas taças lá antigas, que tinha lá uma marquinha. É feitiçaria, irmã. Joga tudo fora, os cristais, nossa. Meu Deus, que praga que entrou na igreja. E tem gente até hoje fazendo essas coisas ainda. Às vezes eu me expresso um pouquinho falando praga, mas eu fico com uma raiva dessas coisas. Um ódio santo, que não é santo. Eu falo, meu Deus, tanta coisa boa para dizer. Vê se os apóstolos faziam isso. Entrou a superstição na igreja e está no que está aí, né? Tudo bem? Onde nós paramos? Em Colossenses. Já lemos Colossenses. Alguma pergunta mais? Você está entendendo isso ou não? Ó, presta atenção. Vamos supor que você consiga um dinheiro e compre uma casa. E lá naquela casa morou um macumbeiro. Tá? Ele fala assim, morou um macumbeiro nessa casa. Deus te deu condições de você comprar aquela casa. E daí que morou um macumbeiro? Vai entrar um filho de Deus lá. Não tem demônio no reboco da parede. Não tem demônio na telha. Nem está no ralo. Vocês estão entendendo? Se ali entrava um espírito por causa da macumba, agora vai entrar o Espírito Santo comigo. Não estou com medo dessas coisas. Aí chega lá na casa e fala, pai, eu consegui sair do aluguel. Glória a Deus, pai, o Senhor me deu essa casa. Está comigo aqui agora. Acabou o problema. A mente supersticiosa, vou chamar o pastor. Vou comprar o óleo ungido. Aí, porque demônio passa na porta, e passa na janela, e passa nos quartos. Aí vai chamar as irmãzinhas, vão sapatear na casa inteira para expulsar o demônio. E sai, e sai. A pessoa vai ficar perturbada. Ai, Jesus, eu fiz tanto isso, gente. Deus é bom. Tinha uma pessoa aqui perto aqui, e os avós dela, o vô e a avó, morreram e eles tinham um centro lá dentro da casa. Sim. No fundo tinha um centro. E morreu o avô, morreu a avó, depois morreu o pai dele, morreu a mãe dele, ficou só ele e a irmã dele. E aí ele falou, aí eu era da igreja, eu falei para ele, que era cristão e tal, né? Ele falou, então não dá para você trazer os crentes aqui para abrir lá o fundo, lá onde que era o terreiro, e desde quando eles morreram, está fechado aquilo lá. E as coisas aqui não estão andando bem por causa daquilo. E ninguém teve coragem de ir lá. Ninguém teve coragem de ir lá. Então, mas você vê, é a cabeça deles. Agora, uma pessoa com Deus, presta atenção. Olha, queridos, presta atenção, queridos. Olha, você com Deus. Vamos supor que você está passando na rua. Aí terá uma casa de macumba. Está lá o que eles chamam de Zé Pilintra, o Preto Velho, os Pombagira, né? Aquele cheiro de defumação. Aí você vem andando lá, oh, glória a Deus, sou de Deus. Não. Quando você pisar na porta ali, os demônios que estão lá, eu vou ficar arrepiado, porque passou alguém que é templo do Espírito Santo. É isso que é, meus irmãos. Vocês estão entendendo? Agora, se você for supersticioso, não, dá deles olharem, né? Já veio, andando daquele jeito, né? Então, não tem medo de nada, nós estamos com Deus. Não, então, mas é verdade, ela já entrou até aqui na igreja algumas vezes. Mas, queridos, você está com Deus, liberto no reino de Deus, tenha paz.
Jesus já venceu o mundo. Ele falou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Você acredita na vitória, na destruição do diabo na cruz, do poder do diabo? Você tem que viver por essa fé corajosa, entende? Firme, madura, enfrentar o que tem que enfrentar, consciente. Porque senão o crente supersticioso só vê demônio, só ora disso, só quebra aquilo e desfaz aquilo. Ele vive em guerra 24 horas, ele não tem paz. Não tem paz, tudo é travado, tudo é difícil, tudo é o diabo que pôs a mão, tudo é, sabe, coitado dele, não tem paz, ele não entrou na paz do Evangelho, na terra prometida, né? Fala. Foi abandonada essa família por causa desse problema. Olha a chance de entrar lá e mostrar que não tinha nada de mal, salvar essa gente. Eu tive medo, Sim. eu conhecia. Falei, aqui não está fechado não sei quantos anos. E uma vez eu fiquei revoltado, eu estou indo para a igreja, eu passei naquela encruzilhada ali da Aliança. Eu te juro, tinha lá umas 30 velas acesas, com garrafa de champanhe. Eu brequei o carro que nem um doido. Fui lá, meti o pé em tudo, nas galinhas. Falei: ó, em nome de Jesus Cristo, nenhuma macumba dessa vai funcionar. Com ódio ainda. Fiquei revoltado. Tanta macumba ali. Meti o pé em tudo aquilo ali. Falei: aqui não vai funcionar mais. Passou um filho de Deus. Mas não vai fazer isso, viu? Agora, se tiver fé, pisa, sem medo de nada. Vocês entendem isso? Olha, Cristo, Ele é grande, gigantesco, Ele está em nós. O tempo todo. O tempo todo. Você acredita que Ele te libertou, que você está em Cristo, no reino dEle? Guardado pelo poder? Então anda nessa fé. Seja feliz, acorda, canta. Não é? Não deixa aquela mente velha querer tomar espaço. Seja feliz. Oh, Senhor, eu acordei gripado, glória a Deus, o Senhor é o que me sara as minhas enfermidades, né? Senti uma dorzinha assim, ai meu Deus, não, Senhor, senti uma dorzinha aqui, sou santuário teu, glória a Deus, entende? Vai vivendo pela fé, você vai encontrar a verdadeira liberdade, aí você vai ter vontade de louvar, de viver, né? Tudo tem valor. Agora, se eu só vejo a mente negativa, tudo negativo, então a minha alma fica tão inflamada que abafa aquela expressão do Espírito Santo. Aí eu ando moribundo, sempre parado, sempre desanimado, tudo é pesado, né? Tudo é cansativo, vou dormir o dia inteiro. Ficar dormindo lá, está frio, vou dormir o dia inteiro, comer bastante, ficar gordo, tomar bastante chá, né? Ficar tudo revoltado. Não faz isso não. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus não disse isso? Esse Filho te libertou? Já nos libertou. Então eu tenho que acreditar e passar isso para as pessoas. Não é uma coisa pessoal que eu guardo para mim, não. Esse é o tesouro que eu tenho que passar para os outros. Passar, falar. Quando eu tiver a oportunidade de falar disso, ainda que a pessoa tenha raiva de mim, vou falar. Se ela crê, creu. Se não crê, eu falei. Derramei o coração na presença. Certo, já são 9h22, mais alguma coisa? Eu vou terminar por aqui, a gente continua o capítulo 6 na sexta-feira que vem. Então, Cristo, queridos, nós somos incluídos na morte. Quando Cristo estava ali, toda a raça humana, Deus olhou e estava sendo julgada e condenado o pecado na pessoa de Jesus Cristo ali. Você estava lá. Quando você creu em Cristo, se cumpriu aquilo na tua vida, e quando Cristo foi sepultado, no terceiro dia ressuscitou, você ressurgiu com Ele para uma nova vida. Por isso que Colossenses 3:1 diz: se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, não é a ressurreição dos corpos lá no fim, não, é agora, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, e nos ressuscitou com Ele, nos fez assentar nas regiões celestiais. Ele está lá nas regiões celestiais, mas em mim também. Com Ele, ressuscitado acima de todo poder, domínio, nas regiões celestiais. Então isso é coisa fantástica do Evangelho, certo? Então vamos ficar por aqui.